tô só o bagaço. Hum, tá bom. Não podem ficar tranquilas. Quem puder abrir câmera, quem não Eu não tomei puder. banho, não deu tempo, senão eu ia perder aqui. E depois que eu sair, eu vou dar janta para minha mãe, essas coisas. Aí eu vou Hum, pegar, vou ficar logo aqui de vez, para não perder. tá. Então vamos iniciar esse dia 1 dessa jornada de 21 dias de cura do feminino, né? Uma jornada que já faz 4 anos, completa 4 anos esse ano que a gente realiza. E é sempre uma jornada que sempre a gente se surpreende e que sempre temos muitas curas, né? Eu me chamo Simone Araújo, eu sou psicoterapeuta, consteladora. Para quem está aqui a primeira vez, sou psicoterapeuta, sou consteladora e trabalho aí, né, o meu trabalho ele é baseado na psicoterapia, é trabalho individual, nas rodas de cura também, né, que a gente faz nas constelações, nos campos de constelações. Então, hoje, para a abertura desse tema, né? O dia 1 de abertura desse tema foi bem interessante o tema que veio, né? Que além de reconhecer, né? Essa nossa divindade, essa deusa feminina que existe em nós, esse divino feminino, né? Algumas pessoas vão falar sobre sagrado feminino. Certo, o feminino ele já é sagrado, né? A gente sabe, mas o masculino também é sagrado, né? Então, eu gosto muito de falar sobre divino. Por quê? Porque o divino é de verdade o que nos conecta, né? A natureza divina da nossa espiritualidade. Então, esse primeiro dia, nós temos como tema, né? Despertando a centelha divina que habita dentro de mim, tá? E de vocês também, claro. Cada um de nós tem essa centelha divina. Então, como tema, né, a centelha divina que habita dentro de nós, esse divino que habita dentro de nós vamos compreender que curar o feminino, assim como a gente fala, né, ele envolve o quê? Ele envolve uma jornada de cura. Mas o que seria essa jornada de cura, Simone? Essa jornada da gente reconhecer a nossa, primeiramente a nossa divindade, né? Eu vou desprender a jornada e aí o que que acontece? Vocês vão perceber que existem as 4 fases. Nessas 4 fases, né? A gente vai perceber que se eu for aqui utilizar de figuras arquetípicas, tá? Eu posso dizer que tem a deusa mãe, tem a deusa, né, filha, todas essas que o círculo de sagrados utiliza. Mas eu gosto de utilizar uma vertente, né, que é essa vertente mais espiritual e mais sistêmica de tudo isso. Então, quem é esse feminino? O que é esse feminino, né? Eu falo o seguinte: um dia a gente lá foi filha, no outro dia a gente foi o quê? Mulher. Fomos menina, fomos mulher. Depois a gente foi esposa, na maioria dos casos, alguns casos não, sim, todos os casos. Porque a gente sabe que hoje em dia que a gente sempre que é adulto está casado com algo ou com alguém ou com alguma coisa, tá? E passando disso, a gente vai para o estágio, né, que a gente foi lá mulher, agora a gente é esposa, tá bom? Então a gente foi criança, a gente foi mulher, né? A gente foi da esposa e depois a gente passa para a última fase, que é a fase maior. Então, se a gente for associar isso a figuras arquetípicas, eu gosto muito de associar as figuras das rainhas, né, que existe nas cartas de tarô. Porque as figuras arquetípicas, elas vão dizer que uma mulher com seu feminino curado, que ela tem aquela energia, inclusive de cocriação, que é a maior energia que nós podemos ter, né? Que é a energia do criativa, a energia criativa, certo? O que é que acontece com ela?
É, ela passa por várias fases, ela faz ritos de passagem, tá? E ela chega na sua natureza primordial, que a gente vai chamar, né, que é a fase que a gente vive, a imperatriz, tá? Vocês vão ver que tem essa jornada bem direitinho, a imperatriz. Quem é a imperatriz? Ela já passou por vários ritos de passagem e agora ela cria a partir de quem? Dela, do zero, que é a mulher. Se a gente for lá no código binário, o zero e o um, é todos os códigos da criação, começa a partir do quê? Do vazio. Porque o zero é um vazio. É por isso que a mulher, no código binário, ela é representada pelo zero, que é o vazio, e o homem pelo um, porque o um chega. Gente, se a gente entender disso, a gente vai compreender tudo que é relacionado, não tem relação com é, a sexualidade de quem eu escolho para ser parceiro, se sobre a questão de ser hétero, de ser, né, homossexual ou de ser bissexual, nada disso, não tem relação com isso, né? Por isso que fala de binários, tá? Porque se misturou e se fez várias outras substituições, tá bom? Mas o um, ele chega e ele faz o que? Ele preenche o vazio do zero. Cara, o feminismo vai dizer o quê? Né? O feminismo vai dizer que isso não existe e que nós não precisamos de homens. Bom, tá certo, ok, entendo. Entendo a vertente do feminismo também. Mas nós já temos o quê? O feminino e o masculino. Em nós. 50% pai, 50% mãe. Ninguém nasceu sem os 50% pai. Então, sim, a gente precisou do um para preencher, nem que seja o vazio, tá? O vazio que é o zero lá da nossa mãe, para quando a gente nascesse. Então, não tem como eu excluir isso de mim. Então, esse é um dos primeiros passos. Então, eu estou aqui, eu sou esse vazio, né? O zero na natureza primordial feminina e o masculino, o um, na natureza primordial masculina, tá? E aí há essa fusão, tá bom? De masculino e feminino, e aí a gente nasce. Só que todo mundo sabe isso, é genética, é epigenética, genética, tá tudo inserido. Todos os códigos são X, X ou XY. Olha que interessante, né? Por quê? Porque de verdade, quando tá tudo lá, né, existe essa pequena diferenciação aí, mas que faz todo sentido, né? Então, de todo jeito, o zero, o feminino, o X tem que ser preenchido por outro código, que seja X ou que seja Y. Que seja um homem afeminado, tá? XX. Não que quem reproduz mulher é homem afeminado, tá? Vamos entender isso aqui. É só uma metáfora. Ou seja, o Y, que chega e preenche o outro X. E aí se torna XY, tá? Então, se a gente for ver de verdade, por que que a gente fala que esse planeta é feminino? Porque a gente ainda necessita da cópula para multiplicar e procriar. Noutros, né, noutros seres multidimensionais não precisa, tá? Alguns não precisam, ok? Então, ele é feminino porque ele é a partir da multiplicação que se funciona. Então, mesmo se eu tenho lá uma genética, nasceu uma menina, X, 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 X. Nasceu um menino, X, Y, X, 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 Y. Então, é por isso que a representação
desse mundo, dessa matrix é feminina. Tudo que está aqui tem relação a como eu trabalho o meu feminino e o meu masculino. A partir de que eu consigo ascensionar, expandir minha consciência nesse sentido, que não é nada contra mim, não é nada contra mim. Na verdade, tudo aqui nesse planeta está a meu favor. Eu só preciso pegar isso que me foi aí doado que me foi proporcionado pelo universo, né? Por Deus, assim como a gente quer falar, e eu transformar isso. Por quê? Porque nós estamos aqui, porque nós somos seres transformadores. Nós somos seres co-criadores, nós somos seres que co-criamos a nossa realidade. E de verdade, aqui vai um para todas as mulheres, que vira a chave de toda e qualquer mulher. Todo relacionamento que você teve foi você que co-criou a partir do zero, tá? Por quê? Porque o um só chega porque eu, que era o zero, precisei co-criar o um para o quê? Para esse preenchimento. E aí, vamos lá. Se a gente está falando de casais, né, que são homoafetivos, da mesma forma, porque lá tem energia masculina e energia feminina, da mesma forma, todos nós temos. Mas aquele parceiro que representa ali o masculino mais forte, embora aqui, né, na capa seja na capa aqui do avatar, seja uma forma feminina, uma forma mais sutil, mais delicada, tem uma energia masculina. Embora seja uma forma, mesmo que seja, que tenha nascido mulher, mas tem ali uma energia presente mais masculina, é mais masculino, é mais yang. Então, tudo isso, do mesmo jeito que tem mulheres com eu aparência bem feminina, mas tenho um yang bem forte, tá? Quando a gente entende isso, que a gente é yin yang, e que na verdade a gente não é homem nem mulher, é yin e yang, e esse yin pode ser mais alto em algum momento, e esse yang pode ser mais alto em algum momento, a gente começa agora a entender melhor tudo isso. E aí a gente consegue lidar melhor, inclusive com nossas energias. Há 21 dias de cura do feminino está falando sobre 21 dias de você ter uma percepção diferente do que você está vendo, do que você está vivendo da sua realidade, porque eu falei lá, o feminino, tá? O feminino, esse um feminino, de verdade, ele se tem duas vertentes, se distribui entre luz e sombra. E vamos entender, toda vez que se fala sombra, não é que seja ruim, tá? A gente já entendeu isso. Quem está chegando agora, talvez não, mas quem está aí já numa jornada bem, né, com a gente aí há muito tempo, a gente vai compreender que, na verdade, tudo, todas as coisas cooperam para o bem. Tudo que está nesse planeta, que está nessa esfera, tudo que é dualidade, está hoje cooperando para o nosso desenvolvimento e crescimento, tanto emocional, como espiritual, como psíquico, tá? Então, o que que acontece? Tudo tanto o feminino que está na luz como o feminino que está na sombra. Essa é a diferença, tá bom? O feminino que está um pouco mais na sombra, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ter uma natureza, mas não é selvagem, é rebelde, tá? Porque a natureza selvagem, ela é natural do feminino quando a gente necessita dela para se posicionar e se pronunciar. A gente vai para a sombra e a gente utiliza ela, sim, a gente utiliza a nossa sombra a nosso favor para nosso desenvolvimento, ok? A dor, ela é sombra, certo? Por que que a dor ela é sombra? Porque ela precisa ser iluminada.
Quando ela é iluminada, eu consigo pegar os aspectos dessa dor, qualquer tipo de dor que você esteja vivendo hoje, tá? E eu trago luz a essa dor. Como é que eu faço isso, Simone? Nessa jornada, sentando e tendo percepção do que está acontecendo com você. Como é que isso acontece, né? Bora lá. Eu, nitidamente, estou passando um exemplo, por processos na minha vida que eu estou repetindo. Às vezes o relacionamento termina do mesmo jeito. Às vezes a pessoa que eu estou me relacionando eu só encontro no mesmo padrão. Às vezes eu não estou conseguindo mudar um padrão na minha vida que eu gostaria, porque isso faria toda a diferença, tá? Isso significa que você agora está na sombra. A sombra, ela vai significar uma dor. Apesar que, quando você toma consciência, você vai olhar e dizer: não, isso não era para a minha dor, isso era para o meu aprendizado. Só que eu não tinha conhecimento, eu não tinha expectativa, nem eu tinha orientação. Ninguém nunca me ensinou sobre isso, em que os processos que eu estou passando na minha vida, que eu chamo de dificuldade, na verdade são as objeções que o universo, Deus, deixa disponível para você, de possibilidade. Por qual motivo, Simone? Porque eu preciso crescer e evoluir. Mas eu me nego a olhar para isso. Por quê? Porque muitas vezes isso foi muita dor para mim. Foi muito difícil, foi muito traumático, tá? E aí eu não quero. Se eu decido que eu não quero, eu vou continuar com aquela sombra. E cada vez mais, eu tenho um jargão aqui, né? Que é cada vez mais o buraco vai ficando mais fundo. O abismo vai ficando mais largo. E eu vou encontrando mais dificuldade em fazer isso aqui, ó. Em dar o meu salto para o outro lado. Em sair aqui dessas dores e ir para o quê? Para as possibilidades, para o fluxo, que é o que o universo tem disponível para a gente. Gente, todo mundo já nasce dentro de uma dor, ok? Certo? Por conta de que, Simone? Porque para a gente nascer, a gente precisa de quê? Né? O zero e o um. Yin e yang. A gente precisa. Então, a gente já nasce dentro de um acordinho dos nossos pais, certo? Então, a gente já nasce trazendo uma dor aqui, ó, que a gente veio resolver, certo? E aí, todas as possibilidades que podem acontecer, que podem surgir, elas vão surgindo. Para quê? Para que eu tome consciência disso tudo. Para que eu tome consciência. E que eu possa o quê, ó? Crescer. Todo o processo que você está passando aqui, na 3D, aqui na matéria ou no espiritual, porque a gente sabe que esse corpo é uma somatização do nosso espiritual, tá? Nós plasmamos esse corpo, nós somatizamos esse corpo à medida dos longos dos anos que a gente foi crescendo. É tudo para crescimento. Sair da criança e para o adulto. Sair da infantilidade, da ilusão e ir para o quê? E ir para o que é real, para a verdade, para tudo que a gente está vivendo. Então, nesse passo, nesse processo, né? Eu, esse ano, essa jornada, ela vai trazer muito, a gente vai falar muito, como sempre, a gente sabe que o feminino, quando ele está na sua potência em si, ele é a energia criativa, ele é também a energia é, que, além de criativa, ele cocria absolutamente qualquer coisa que a gente deseja, tá? Desde que isso esteja bem ali alinhado com o nosso eu superior não vai dizer não para a gente, certo? É sua escolha. Você precisa passar pelo processo e você quer o seu eu superior, se você está alinhado nessa energia criativa, você vai viver isso, tá? Então, hoje, a gente está fazendo essa abertura, né? E eu quero fazer uma meditação rápida, não tão rápida, mas uma meditação para que a gente se alinhe aí, nesse círculo, para que a gente se alinhe nessa expectativa
do que vamos viver nesses 21 dias, tá? Alguns alinhamentos, sempre que puder, interaja. Porque a gente chama de círculo feminino, tá? Por que círculo feminino? Gente, eu vou dizer de verdade. A primeira cura que a gente tem que realizar, primeiro com nossa criança, né? E o feminino, tá? Por quê? Porque a nossa mãe, a gente via como nossa extensão quando a gente era criança. Então, o nosso mundo hoje é baseado nos olhos da nossa mãe, no que ela passou pra gente. Tenha você vivido com sua mãe ou não, certo? Se não viveu com a mãe, mesmo assim, você tem na sua epigenética, você recebeu várias coisas aí do seu sistema. O que é que acontece? Interagir, né? Eu coloquei uma mensagenzinha lá, doar, dar, né? Interagir, certo? Como? Como é que mulheres se curam? Como é que eram as rodas de mulheres antigamente? Elas se reuniam e através do conhecimento que uma tinha sobre eu tenho muito conhecimento sobre a alimentação. Entrou Valéria aí, já vou falar dos pães artesanais que ela faz, né? Mas ela não vende, ela faz só para ela. E ela é dessas. Aí o que que acontece? Cara, e eu posso partilhar isso. É super top. Aí vem a Marta, que traz outro conhecimento, outra vivência que ela experimentou, que ela viveu. Aí vem a Adriane, traz outra experiência dela. Então, era assim que as mulheres aprendiam. Por isso que eu sempre falo, o óbvio ainda precisa ser ensinado. Porque às vezes eu moro, ou eu tenho uma família, ou eu tenho uma casa, ou eu tenho um sistema que, por exemplo, nunca falou sobre algo. Eu vou dizer, vou ser bem reta aqui. Espiritualidade, né? Religião e espiritualidade, né? Eu venho de toda uma crença evangélica fechada, né? Que eu não poderia estar com essa unha vermelha, eu não poderia estar com essa unha vermelha, por isso que agora eu uso, né? Liberta, liberta. Aí eu tô um batom aqui, né? Um colar de pérolas, super feminina. Eu saio do berço, do meu lar, da minha casa, e eu caso. E eu vou casar com quem? A maioria das vezes você vai casar com alguém que representa muito dali do que você viveu na sua casa com seus pais. Então, a gente não entrou em contato com coisas, porque a gente, inclusive, ou se privou, ou às vezes foi privado de viver aquelas experiências. Porque eu estava dentro de um circuito fechado de crenças. Eu não tinha construído sinapses, eu não tinha construído caminhos neurais diferentes daquele do meu sistema. É por isso que todo mundo precisa se libertar do sistema. Por quê? Porque você vai agora construir novos caminhos neurais, novas experiências, novas coisas. Vocês estão entendendo? Então, com base nisso, eu não estou dizendo, você nunca mais vai olhar para sua família, você nunca mais vai... Não. É que você também tem que estar aberto a transformações. Porque é isso que faz com que você evolua como pessoa, que você evolua espiritualmente. E isso é o feminino. O feminino, ele expande, tá? O masculino contrai. Então, olha só. Quando a gente vai estudar sobre o feminino, ali com base nessa, né, na espiritualidade, a gente vai entender que o feminino ele é totalmente expansivo e aberto à doação, certo? Por quê? Porque ele é expansivo. E aí, olha só, ele tem uma capacidade de pegar algo pequeno e transformar em grande. Quem nunca aqui teve três, quatro coisas na geladeira e quando foi ver, fez um prato gostoso, fez algo diferente, né? Fez festa com uma pipoca e um quisuque para um bocado de criança, às vezes. Era aquilo que tinha ali. Essa é a capacidade feminina, né? É a capacidade que a gente tem de pegar.
entrar fazer uma oração e ali desprender cura para todo o sistema. Essa é a nossa capacidade. Esse é o nosso eliminação. Mas quando ele está na sombra, não é assim que ele trabalha. Ele trabalha com o quê? Com energia de competição, com energia de comparação, tá? Comparando, competindo, inclusive criticando, tá certo? E aí a gente vai ver que na vida a gente precisa das duas energias, mas principalmente é a energia feminina que libera para a gente curar o masculino. É o relacionamento com nossa mãe que libera para a gente curar o relacionamento com nosso pai, que em seguida vai representar os nossos relacionamentos com todo mundo, todas as pessoas, com nosso companheiro que a gente criou, né? Do zero para um, entendeu? Então, cara, é magnífico isso. Então, o que é que eu peço de cooperação, de doação de vocês, né? Sim, vai ter algum momento que eu não sei ainda, porque não me foi mostrado. Quando me foi mostrado, eu vou falar que talvez sim a gente precise pagar para alguma coisa, constelar, ou eu peço essa energia de troca, tá? Como energia de troca, mas ainda não sei, a gente vai continuar assim. Depois, no final, não sei se a jornada vai ser vendida ou não, tá certo? Não que vocês tenham que pagar, tá? Nada disso. É vendida para outras pessoas de fora, né? Que a gente sempre faz isso para arrecadar doações também, que eu falei para vocês sobre as doações que eu faço, né? Com essas jornadas. Então, o que que acontece? Interaja no grupo. É assim que mulheres se curam. Cara, quando a gente consegue perante outras mulheres, quando a gente consegue ser a gente mesma, quando a gente consegue liberar nossas emoções, nossas vivências, partilhar, doar-se, tá? A gente consegue estabelecer as curas. Porque é assim, é uma energia de propulsão, é uma faixa vibratória em que a gente vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, tá? Não se preocupe se a gente abriu sala, deu pouco a gente tem as pessoas que trabalham, tem as pessoas que não podem acessar agora, tem sempre as pessoas que acessam depois, que acessam online, né? Porque estão fazendo, tem muita gente trabalhando essa hora. A maioria de nós que não está trabalhando essa hora é porque, de verdade, a gente já iniciou ali uma jornada, um caminho de cura, porque vocês vão ver que o quarto estágio, no estágio que a gente se torna imperatriz, que significa o quê? Que significa eu agora, por isso que tem a imagenzinha que eu botei da mulher grávida, porque a imperatriz ela tem esse simbolismo. Ela cocria o que ela quer e o que ela deseja, tá? Ela cocria uma criança, ela cocria absolutamente uma cura, ela cocria algo novo na sua vida, ela cocria, inclusive, um 180 na vida. E quem está aqui, quem me segue, sabe. Hoje, o que eu vivo, o lugar que eu moro é totalmente diferente. A minha forma de me relacionar com o mundo, com as pessoas, com a vida, eu era totalmente travada. Eu não gostava de interagir com as pessoas, né? Então, tudo isso a gente vai utilizando, certo? E a gente vai vendo que a gente vai nos suprindo e que, de verdade, a cura está dentro de cada uma de nós. A gente só precisa acessar. Só que tem lá, né, aquele jargãozinho, ditadozinho. Todos nós somos pequenas peças de um quebra-cabeça, de um legozinho chamado vida. Então, quando a gente se encontra, cada um aqui vai liberar algo para o outro, vai doar algo para o outro, tá? Vai muitas vezes ser a chave que vira ali. Às vezes alguém compartilhar algo e aquilo vira uma chave aqui. Eu só precisava estar nessa faixa vibratória com outras mulheres para me entender sobre aquilo e a minha percepção muda. Mudou, quando nossa percepção muda, a gente está dentro da energia do milagre, a gente está dentro da energia de cura. Olha que interessante, né?
Por isso, gente, é muito importante a gente sempre estarmos conectadas. O que que eu vou pedir para vocês? Que vocês deixem lá o grupo no fixado com aquele pininho lá para vocês sempre abrirem e olharem as mensagens, tá certo? Interagir, colocar um curtir, mandar para alguém se tiver um áudio que for interessante e você achar que vale a pena, convidar ao menos duas mulheres para esse grupo, que seja do seu círculo de amizade aí, né? Para a gente se fortalecer e a gente seguir essa jornada juntos, né? Vocês também vão poder compartilhar. Ah, a gente sabe que tudo que é abstrato, tudo que é da criatividade, tudo que é de trabalho manual, tudo isso tem relação com a nossa energia feminina. Tudo que a gente consegue trazer do zero para cá e a gente materializa é o feminino que faz. Artistas, poetas, cantores, cara, eles trazem de lá. É a energia feminina deles que cocria aqui tudo aquilo, tá? Por quê? Porque se eles fossem plenamente racionais, eles não conseguiriam fazer aquilo. Então, é a porção feminina deles que consegue cocriar isso. Então, ai, eu tive vontade hoje, Simone, de falar algo naquele grupo. Eu tive vontade de desabafar. Eu tive vontade de chorar. Não tenha medo. Não tenha medo de ser você. Porque esse é um feminino curado. Aquele que não tem medo de ser quem é. Resgatar a identidade faz parte dessa jornada, dessa cura do feminino, tá? Então, eu vou, para não ficar tão extenso tudo isso aqui, né? Para não ficar tão extenso, eu vou falar para vocês hoje que o nosso primeiro, né? O nosso primeiro insight aqui que eu recebi para essa nossa jornada, ele fala justamente o seguinte. Deixa eu falar aqui para vocês, né? Primeira coisa, sobre, sobre essa energia do feminino, né? Como é que o universo interpreta? Ele interpreta como uma frequência, tá? Uma frequência vibratória, uma frequência inclusive alta, não é densa, tá? Principalmente na luz, né? Quando a gente fala uma coisa e faz outra, quando a gente não se conecta ao nosso, né, ao Deus interior que nós temos, essa centelha divina, quando a gente não procura expandir nossa mente e nos desenvolver, a gente está de verdade negando aí a nossa energia feminina, tá certo? Então, isso é muito importante a gente saber, né? A intuição e a expansão da intuição é um dos principais coisas que a gente busca. Por quê? Se eu tenho esse olhar distorcido, a minha intuição pode me levar, inclusive, é, a fazer diferente do que, na verdade, eu precisaria fazer. Porque sim, os nossos decodificadores, que são os chakras, tá? Eles nos ajudam com a nossa intuição. Se eles estiverem alinhados, se eles estiverem desalinhados, infelizmente, a gente vai intuir de uma forma também distorcida por conta do nosso olhar, tá certo? Então, a gente vai ver que a gente vai expandir nossa criatividade, a gente vai ter uma reconexão com a natureza, com o belo. É o quê? Contemplar pequenas coisas, tá? A gente vai desenvolver uma autoestima mais elevada. Gente, se a gente tiver uma compreensão do quanto o feminino tem relação com a autoestima, a gente vai perceber que a nossa autoestima está estritamente ligada ao nosso eu superior. A nossa autoestima está estritamente ligada ao nosso eu superior. Por quê, Simone? Porque quando nós estamos em conexão com o nosso eu superior, nós desenvolvemos um poder pessoal gigantesco
Eu desenvolvo, inclusive, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu gosto de fazer. Então, as pessoas não vão chegar e me colocar dentro da caixa delas. Porque as pessoas, nessa realidade, elas têm mania de pegar você e botar você dentro de uma caixa, da caixa que elas querem. Então, são os títulos, são os rótulos, entendeu? São os títulos, são os rótulos. Bem rapidinho. Oi, Xamã, boa tarde. Tô aqui numa sala aberta do Zoom, viu? Já já eu converso com a senhora, tá bom? Vou sim, vou, viu? Pronto, tá, beijo. Tá bom, beijo. Tchau. É, e aí, o que que acontece? Nisso, a gente vai ver que quando eu reconheço quem eu sou, o que eu sou de verdade, em conexão com esse meu eu superior, ninguém vai me dar rótulos ou me botar em lugares ou em caixas que eu não sou. Vocês estão entendendo? Eu não sou. Então, isso não vai acontecer, certo? Então, a gente vai perceber também que desafios, a gente vai ter uma capacidade, desenvolver uma capacidade gigantesca de quê? De resolução, porque com a criatividade que a gente recebe de conexão da nossa centelha divina, de Deus, a gente tem uma capacidade de resolução altíssima, tá? Por quê? Porque é assim, a gente fica mais disposta, a gente fica também mais alegre, tá bom? Por quê? Porque a gente está utilizando dessa luz que a gente está recebendo do nosso eu superior. E isso é, de verdade, incrível. E isso faz toda a diferença, tá? Então, esse trabalho de 21 dias de cura, ele vai trabalhar na nossa essência espiritual, ele vai trabalhar na nossa criança interior, ele vai trabalhar dentro das nossas crenças, dos nossos laços familiares, tá? E ele vai trabalhar também no quesito, do nosso trabalho. Por quê, Simone? Porque nós sabemos que o feminino em si, tá? O feminino em si, ele tem uma capacidade gigantesca de cura, aonde passa, aonde passar, tá? Dentro dos relacionamentos conjugais, interpessoais, familiares, tem uma capacidade. As pessoas começam a olhar e espelhar. As pessoas começam a olhar e querer entender o que que aconteceu ali de mudança e transformação. Então, no nosso trabalho, isso influi muito, porque a gente vai e a gente aprende que a gente atrai mais com o nosso feminino curado, o que a gente precisa e necessita, do que a gente sai para caçar. Porque sair para caçar, a gente caça com a nossa energia masculina, Yang. E atrair, quem atrai é o feminino. A gente se coloca no fluxo da vida e a gente vai estar em lugares e situações que são favoráveis para nós. Isso é a atração do feminino. O masculino sai e caça. Ele precisa disso. Nós não. Nós podemos simplesmente atrair, tá? Então, vou pedir que fechem os olhos, respirem profundamente, para a gente começar aqui, né, esse nosso trabalho maravilhoso. Esse nosso trabalho aí é com os 21 dias, tá? Então, nesse dia um, ok? Nesse dia um, a gente vai trabalhar com a ressonância do nosso eu superior, com o nosso divino, com a nossa centelha divina, tá? Então, a gente vai respirar, fazer 3 respirações profundas, tá? E vamos nos conectar com o círculo rosa da mãe Kuan Yin, né? É o círculo rosa do amor incondicional, tá certo? E a gente vai entender que
não existe proteção maior para qualquer pessoa que o amor. O amor é a maior proteção que nós temos, tanto em vida como é, a maior proteção que nós temos tanto na vida, nessa vida aqui, como na espiritualidade, tá? Sempre é o amor. Então vamos iniciar, vamos respirar profundamente. Vamos respirar profundamente. 3 respirações profundas, porque essas respirações nos conectam ao momento presente, ao aqui, agora. Nos conecta ao nosso eu superior, nos conecta a tudo aquilo que a gente precisa receber. Vocês vão perceber que vai ser muito normal vocês sonharem, tá? Por isso que a gente compartilha o grupo de apoio, porque a gente traz também o que o sonho significa, o que é que você precisa ver muitas vezes, o que é que você precisa olhar, tá bom? Então, vamos lá. Respirando profundamente, vamos trazer agora para esse momento presente tudo o que a gente precisa trabalhar no nosso campo, na nossa vida, no nosso feminino, tá bom? Então, vamos visualizando em 3, em 2, em 1, que a gente está numa praia e nessa praia a gente consegue visualizar as ondas do mar, o som do mar também, tá? E a gente vai visualizando uma grande árvore do nosso lado direito, uma grande árvore frondosa, com raízes muito profundas. Essa, essas raízes, né? Ela representa a nossa família de base, a nossa ancestralidade, representa todas as mulheres ali do nosso sistema. Então, eu peço que você observe e atente como estão essas raízes, né? Como é que está a paisagem ao seu redor? Como que você vê esse pôr do sol? Como que você vê essa praia, essa areia, esse lugar, né? E eu solicito que você caminhe um pouco mais nesse lugar, um pouco mais à frente. Você vai ver que vai ter uma cadeira daquelas, né? Tipo uma espreguiçadeira mesmo, e você pode deitar lá, você pode relaxar, você pode descansar. Se mantenha bem suave, é, nessa, nessa cocriação, né? Nessa cocriação aí, nessa reprogramação, nessa ressignificação. São vários os nomes que poderíamos dar. É, E respirando profundamente, contemple essa paisagem, observe tudo atentamente nos detalhes, bem nos detalhes. Deixe que é, esse momento seja só seu. Seu, sem que ninguém lhe atrapalhe, ou que se vier alguns pensamentos, deixe eles vir e só diga sim para todos os seus pensamentos. Diga sim, eu vejo você. E deixe que você comece a observar agora, comece a observar agora quando esse raio rosa
do amor incondicional, chega no seu campo. Você também pode visualizar a Mãe Maria. Nós também temos anjos nesse lugar. A Mãe Maria, ela é a representação, ela é a representação maior de todas as mulheres que passaram por todos os seus ritos de passagem, passaram por todas as etapas, as fases que todas as mulheres passam. Então, respirando profundamente, deixe que você seja embalada, né, por essa energia da Mãe Maria e vá se vendo um pouco mais jovem, um pouco mais jovem, um pouco mais criança. Você se vê com 15 anos de idade, com 10, e se permita ser cuidada, nutrida, acalentada, amada, suprida, vista, ouvida pela Mãe Maria. Deixe que ela te abrace com esse manto, assim como as outras mestras e arcangélicas, arcangelinas, a Mãe Quanin, o amor incondicional. Você recebe esse abraço, esse colo, você recebe esse cuidado no dia de hoje. E você pode se permitir ser cuidada por essa nutrição dessa mãe de todos nós. Deixe que flua. E, inclusive, enquanto é, você está recebendo essa nutrição, você fique atenta às minhas palavras. Tua mãe nasceu com todos os óvulos, inclusive com aquele que é a metade de você. Tua avó também nasceu com todos os óvulos, inclusive com aquele que é a metade da sua mãe. Isso significa que há uma ligação nossa com a primeira mulher da humanidade. Cada par de mãe e filhos compartilham um tempo e um movimento na vida. Nós compartilhamos juntas, e é nessa corrente, nesses círculos, onde os nossos elos, conhecimentos e aprendizados são vividos, inclusive, muitas vezes em pares. Nós recebemos uma energia, nós recebemos uma dádiva, nós recebemos a energia da vida, que veio muito lá de trás. Por isso, hoje, você pode dizer, querida mamãe, queridas mulheres ancestrais, eu agradeço que por conta de vocês eu estou viva. Por conta de vocês e por conta de você, mamãe, a vida chegou até mim. E agora
Eu pego essa vida e caminho para frente, caminho para algo maior, honrando e retribuindo essa vida. Imagine que você está no colo da Mãe Maria, lá ainda, quando estávamos em Deus, lá ainda quando éramos a centelha dele. E a Mãe Maria te entrega a tua mãe. E do lado da tua mãe está a tua avó. E você olha para ela e vê o quanto importante ela foi nessa jornada. E você diz, querida vovó, nessa transferência de informação que todas as mulheres fizeram e que chegou até você, quando você estava grávida da minha mãe, e eu era esse óvulo, eu te agradeço. Eu te agradeço por toda essa transferência que você fez, por tudo que você, vovó, viveu e sentiu para que a minha mãe nascesse. Era o momento certo de ter filhos. Era o momento certo daquela gravidez. Era o momento certo para que eu, como um pequeno óvulo ali, eu recebesse também de você, vovó, tudo e toda a energia que eu recebi, todas as informações. Eu era um óvulo, mas olhe quem eu me tornei, vovó. Olhe quem eu me tornei, mamãe. Eu recebi de vocês exatamente o que eu precisava para me tornar quem eu sou. E em nenhum momento eu fiquei de fora. Agora, consciente dessa vida que eu tenho, agora desperta para os medos seus, vovó, da minha mãe e das minhas ancestrais. Eu compreendi. Eu posso, magicamente, inclusive, fazer com tudo isso algo maior. Eu posso agora entender as coisas que estavam me impedindo de avançar, de crescer, de se tornar essa mulher que eu sou. Foi somente por não ter compreensão que eu deixei essa energia parada e que eu não permiti que ela fluísse sobre o meu ser. Mas agora nós já entendemos, através do autoconhecimento, do autocuidado, através de ser quem eu sou, exatamente como eu sou, com todas as formas que eu materializei nesse corpo, eu posso agora, verdadeiramente, começar uma nova jornada. Agora, a partir de um olhar de cura, entendendo que tudo foi como foi e entendendo que as minhas raízes fortes vêm de vocês. Vocês simplesmente foram as mulheres certas para o meu sistema familiar. Vocês simplesmente são as mulheres certas para o meu aprendizado existencial. Pois só por meio desse aprendizado e da forma que eu consigo agora olhar para vocês, é que eu posso escolher o que é melhor para mim.
É que eu posso agora, que são novos tempos, mulheres, do meu sistema. E nesse tempo agora, é permitido que a gente escolha. É permitido que a gente ame. É permitido que a gente case com quem a gente ame. É permitido que a gente busque dentro de nós a verdadeira cura. É permitido viver e ser feliz. Por isso, eu peço a vocês, por favor, me abençoe. Por favor, me abençoe. E assim, respirando profundamente, um pouco mais. Perceba quando todas essas mulheres se abraçam. Pode ser que tenha aparecido mais alguma mulher aí, tá? E você pode solicitar que as mulheres, né, que aí estão, coloquem a bênção sobre você e lhe abençoe. Porque quando uma mulher, né, consegue se curar, ela consegue curar várias gerações. E agora nós compreendemos isso. Agora nós entendemos tudo isso. Então, observe quando um raio, como se fosse uma energia muito forte, desce no topo da tua cabeça e traz todas as luzes, todos os insights, tudo aquilo que você precisa receber hoje da sua centelha divina. E você pode dizer agora, sim, agora eu vejo. Agora eu compreendo. Tudo foi e como precisava ver, como precisava ser. Agora eu me permito resgatar tudo o que eu tenho para viver de bom nessa vida. Tudo está disponível para mim. E aí você pode dizer, querida alma, todo sofrimento agora acabou, já passou. Querida alma, toda castração e frustrações da minha energia criativa, da minha conexão com meu eu superior, agora já passou. Querida alma, eu sou livre. Eu sou livre para sonhar, para viver, para desejar, para conquistar, para me libertar, inclusive, de tudo que me aprisionou e me castrou. Agora eu caminho para a vida. E eu peço que você veja lá no norte algo que você deseja, algo que você quer fazer de especial ou quer ter. E você diz: agora eu vou caminhar para essa vida. E você imagina que você está caminhando sentido a esse destino, a essa vida. Então, agora eu caminho para a vida. Agora eu digo sim. Agora eu caminho para algo maior. Eu caminho em direção a essa energia de cura e cocriação. Respire profundamente, puxe o ar bem forte pelo nariz e solte pela boca.
como se estivesse deixando tudo para trás ali, bem forte, o que te privou. Então, vamos voltando, fazendo uma reverência para esse campo, agradecendo, tá? Agradecendo, agradecendo ao nosso eu superior, a nossa centelha divina que nos proporcionou estarmos aqui reunidas e juntas mais uma vez. E assim, você pode ir abrindo os olhos lentamente, se visualizar nessa cadeira, nesse lugar, internalizar tudo que você está sentindo. Eu vou botar aqui rapidamente uma, uma música para a gente compartilhar essa energia desse momento, tá? Vocês estão ouvindo? Não? Tá. Aqui a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, a essência pra cima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, Hoje iremos mostrar doença. queremos mostrar doença, é a gente que inventa. Estão conseguindo agora? Pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar. Pois sei que a corda arrebenta, só se a luz apagar. Eu vou. Ah, Eu vou cantar. Vou pegar aqui bem rapidinho. pra despertar. Aqui a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão. Toda doença tem fonte na mente, mas essa é mortal. Esquece que a gente é pra sempre, a essência. Acima do bem e do mal. Vou ler essa cartinha para a gente encerrar, tá? A cartinha, ela vai dizer: você é o sonho dos seus antepassados. Cada geração deve ser a evolução da geração anterior. Este é o maior anseio do sistema e da alma familiar. Que a vida siga adiante, a filosofia sistêmica ensina que você é o sonho de todos os seus antepassados, aqueles membros da família que buscam fazer diferente e que quer mudar as crenças do sistema familiar e cria novas tradições. Por isso, muitas vezes somos rejeitados. Mas são esses membros que permitem ao sistema progredir. Eles nascem com a missão de libertar todo o clã das histórias repetitivas que prejudicam várias gerações. Olha aqui, né? Tudo que a gente viveu hoje. E é bem interessante que é bem interessante
que nesse processo, vou até anotar, tem uma live que eu vou fazer que é quando a rejeição é uma bênção. Cara, é muito top, né? Quando a gente consegue ter consciência, a gente vai entender o quanto disso traz um processo de desenvolvimento para nós. Então, gente, gratidão a todos, gratidão por essa jornada. Na verdade, gratidão não, porque eu tenho uma carta para ler, né? A carta de Maria, tá? A carta que eu vou ler. Vou ler as cartas desse trabalho. Cadê a carta? Você acha que a gente começou a ler essas cartas e a gente parou, e eu quero, no último ciclo, eu quero começar a colocar elas em prática novamente, tá? É, vou começar pela carta 58, né? O servir é multidimensional. Amados filhos e filhas, sirvamos aos vossos semelhantes, assim como Cristo serviu a vós. Assim fazendo, serve a vós mesmos dentro do conceito de unidade no todo. Façam constantes doações, mantendo o fluxo do universo em circulação. Tomem para si apenas o necessário e deixe que o restante flua para o mundo. Servindo ao próximo, vocês mantêm vivos os vossos corações, cumprindo a promessa que fizeram primeiramente a vós mesmos e também ao vosso Deus, que é Pai e Mãe, de servir em Gaia amorosamente, na consciência crística, antes de antes de se embaraçarem nessa expedição. Eu sou a mestrinada e vocês são tudo. Juntos a nós. Eu não sou nada e vocês são tudo juntos a nós. Mestre Nada e Sananda. Lindo, né? Eu vou até recortar ela e botar no grupo. Ver se ela vai assim. Vou encerrando, tá? Gratidão a todos, eu vejo vocês, convidem mais pessoas para participar. E a energia de hoje foi bem focada na questão do doar, né? Olha que interessante. O que é que a gente está precisando desprender aí, doar, né? Sem intenção? Provavelmente muita coisa, tá? Beijos. Eu vejo vocês e todas as interações são no grupo, tá? Percepções, coloquem lá o que vocês sentiram, o que veio de insight, se sonharam, para a gente também ajudar a outras mulheres, né, conseguir ter essa consciência do partilhar, tá? E do doar-se, né? Tá bom? Beijos, gratidão a todos.